Olá, galerinha, o iceberg da ufologia, o estranho iceberg da ufologia do canal do Semideus, gente. Um vídeo bastante interessante aí, um iceberg do Semideus que, pô, como sempre, vocês sabem que me interessa demais pra gravar, eu gosto demais dos vídeos do Semideus e me animei muito pra gravar isso da ufologia, acho que vai ser muito interessante. Ontem, pra quem não viu aí, pra quem já se interessou pelo tema logo de cara, já fica aí a recomendação que ontem de noite eu trouxe um vídeo sobre aliens, um vídeo do Felipe Peters falando um pouco sobre aliens, falando um pouco por cima, assim, um vídeo falando sobre ele abordou mais ali no vídeo um pouco. Sei, falou um pouco de cada, sobre as visões dele sobre aliens e tal. Então, se você curte esse tipo de tema, já fica aí o convite pra você tá vendo esse vídeo, tá bom? E, enfim, vamos ver esse iceberg aí da ufologia, acho que vai ser bem interessante. Pra quem acompanha meu canal há algum tempo já sabe a minha opinião sobre aliens. E eu vou falando durante o vídeo, com certeza, tá bom? Esperar de no like, se inscrever no canal. Essa câmera tá meio torta porque ela tinha caído. Permitir like, se inscreva no canal do vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo original tem na descrição. Passe na de like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora! Semi Records? Músicas abandonadas? Ué, mas. Músicas etéreas de origem desconhecida. Uou! Caraca! Pô, será que é real isso mesmo? Ou ele tá. Ou é só zoeirinha, né, cara? Será que é real isso? Caraca, será que é real mesmo aquilo ali que ele tá vendendo ou não? Acho interessante, né? Mas não tenho 289, meu mano Semi. Mas parece muito maneiro. Se eu tivesse, eu com certeza Sejam pagaria. bem-vindos a mais um vídeo de iceberg no canal. No vídeo de hoje estaremos Bora. cobrindo um dos icebergs mais pedidos, o iceberg da ufologia. Neste Legal, vídeo tema estaremos fantástico. explorando conceitos interessantes e casos bizarros relacionados a OVNIs e seres extraterrestres. Esse é um tema que eu De novo, abordei né, cara? Vou apertar de novo. Por que aliens têm nariz, né, cara? Se eles não vivem na Terra pra respirar ar, né, cara? diversas vezes aqui Sei no lá, mano. canal. Então eu achei que seria interessante ter um vídeo sobre ufologia em si. E dá para dizer que esse vídeo é um complemento para o meu iceberg do espaço, já que existem muitos tópicos que eu abordei nesse vídeo que poderiam estar nesse aqui também. Então eu recomendo que você assista os dois se gostar do conteúdo. E agora, Ok. sem Já mais vimos, já tá explicações, aqui no vamos canal. conhecer o estranho iceberg da ufologia. Bora. Eita, tô com um botão esbotoado aqui, seus. O que vocês estão olhando aqui, hein? Safados. Bora. Eita. Camada 1. Aliens. Alienígenas do passado. Esse é o nome de uma das teorias da conspiração mais conhecidas que estão relacionadas a seres Porque eu lembro que quando começaram a falar disso, realmente era levado a sério a parada, né, cara? extraterrestres. Também conhecida como a hipótese dos antigos astronautas, ela diz que a civilização Eram os deuses astronautas também, né? humana já foi visitada por aliens no passado. Esses tais seres, que seriam altamente desenvolvidos, teriam ajudado na evolução da civilização humana, auxiliando no nosso desenvolvimento tecnológico, Por quê, né? A troco de quê, né? ajudando os antigos humanos, inclusive, na construção de diversos monumentos ancestrais, como é o caso das pirâmides do Egito. Tanto que, em algumas versões dessa teoria, dizem que esses seres foram erroneamente considerados deuses pelos nossos antepassados. Versões dessa teoria são discutidas desde mais ou menos o final do século XIX, mas ela só foi ganhar força com a publicação do livro Eram os Deuses Astronautas em 1968, escrito por Erich von Däniken, que defende justamente a intervenção de aliens nos primórdios da civilização humana. Essa teoria é atualmente considerada uma pseudociência com nenhuma comprovação real dessa visita extraterrestre que aconteceu na Terra há anos atrás. Apesar disso, a hipótese dos deuses astronautas ainda é muito defendida por certos grupos. E é aquilo, né, cara? O que a gente fala, rola muito as pessoas acharem que no passado as pessoas eram mais. ah, eram mais burras mesmo, né, cara? E não é isso, né? As pessoas do passado tinham a mesma capacidade mental que a gente, né, cara? E elas tinham total capacidade de ter construído as pirâmides e coisas assim, né? É só a gente, com a nossa visão aqui no futuro, por assim dizer, querendo desmerecer as coisas que as pessoas faziam no passado, né, cara? Achar que eles não tinham tecnologia, capacidade mental ou algo assim, né, cara? E é claro que eles eram totalmente capazes, fora que eles tinham condições de ter construído tudo aquilo, né, cara, que construíram.
O Então caso não acredito em alienígenas do passado. Roswell. O caso Roswell é considerado um dos casos mais populares de ufologia. E que eu não conheço muita coisa não, sabia? Aconteceu em 1947 na cidade de Roswell, no estado americano do Novo México, quando um fazendeiro local chamado William Brazel encontrou em sua propriedade destroços de algo que ele não conseguia identificar. Esses destroços apareceram lá após uma forte tempestade, e após um tempo, William decidiu alertar as autoridades sobre aqueles destroços. Logo foi mandado até sua residência homens da Força Aérea local, que após recolherem os destroços, afirmaram publicamente que eles teriam em mãos um disco voador. Esse comunicado até apareceu nos jornais locais da época. Porém, um dia após essa afirmação, o exército voltou atrás, dizendo agora que o que eles tinham Por que isso aconteceu? Por que voltaram atrás? coletado na fazenda de William era na verdade um balão meteorológico. Mesmo que o dono da residência e outras testemunhas não acreditavam que aquilo se tratava de um balão, levantando ainda mais a Aquilo é ideia um balão, cara, com aquele negocinho lá do MIB assim ó, na cara deles, ó, era um balão. que o que caiu naquela fazenda em 1947 era de fato um OVNI. Mas a questão é que esses destroços, depois que foram levados pelo exército, nunca mais foram vistos, levantando debates até Estranho hoje isso, que tentam entender o que realmente era aquilo. Estranho, é basicamente a Operação Prato aí lá nos Estados Unidos, mas parece que a Operação Prato tem muito mais conteúdo do que a Roswell. A Roswell tem pouca coisa mesmo. Enfim, vai saber o que era. Que nem eu falei no vídeo de ontem, realmente eu tava certo, os caras falaram que era um balão meteorológico, né? Vai saber, né, cara? É de fato um objeto voador não identificado, né? A Batalha legal. de Los Angeles. E ainda continuando nos Achei Estados interessante. Unidos, temos um dos fenômenos mais estranhos relacionados à Segunda Guerra Mundial. Em 1941, aconteceu o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Evento esse que fez os Estados Unidos entrarem de vez na guerra. O evento também gerou um enorme medo de um possível ataque japonês na costa oeste americana. E isso desencadeou um incidente que aconteceu no Acho que chegaram a ter, não ataques, não sei se com aeronaves, mas com balões teve, né? dia 25 de fevereiro de 1941. Então, nesse caso pode ter sido um balão também, mas é muito estranho nesse momento. Evento esse que aconteceu às 2 da manhã, quando os operadores de radar detectaram um objeto não identificado próximo à costa de Los Angeles. Isso acionou sirenes de alerta aéreo e um blackout total foi ordenado na cidade. Militares que fizeram parte dessa operação relataram avistar o que acreditavam ser aeronaves inimigas no céu. Em resposta a essa presença, a Brigada de Artilharia Costeira iniciou disparos com projéteis antiaéreos contra o céu. Durante o incidente, cerca de 1.400 tiros foram disparados, enquanto holofotes varriam o céu em busca de supostas aeronaves inimigas. Os disparos continuaram até aproximadamente às 4 da manhã, quando foi ordenado um cessar-fogo. Essa operação foi amplamente noticiada nos jornais da época. É muito estranho, e é dito mano. que ela causou a morte de 5 civis, resultantes de acidentes Meu Deus, né, cara? de trânsito e ataques Então, foi uma loucura do caramba. Realmente tinha algo ali, né? Tinha alguma coisa. E se foram realmente aviões japoneses que chegaram até ali, né, cara? Pode ter sido também, gerados pelos tiros e pelas luzes no céu. Mas apesar do Por que não atacou a cidade, então, né? Não faz muito sentido, não bombardeou a cidade. grande ataque, nenhuma Talvez fosse um avião de reconhecimento? aeronave abatida foi encontrada. Só foi em 1949 que investigações concluíram que o que gerou o ataque nos céus de Los Angeles naquela noite foi, na verdade, assim como no caso Roswell, um balão meteorológico que sobrevoava a região e acidentalmente acionou os sistemas de segurança locais. Sendo que o ataque foi considerado um alarme falso, sendo também classificado como resultado de todo o medo que o país sofria. Os caras estavam uma paranoia do caramba nessa época, devia, né? Possível ataque inimigo. Mas também existe a ideia que o que pode ter sido abatido naquele dia foi um OVNI e o governo teria acobertado essa descoberta, mas isso não passa de teoria. Só sei que é realmente muito estranho, né, cara? Muito estranho esse caso Roswell aí. E esse caso Roswell não, esse caso aí da batalha é realmente... Eu já tinha ouvido falar dela em algum vídeo aqui do canal, acho que no Iceberg da Segunda Guerra Mundial. E continua sendo muito bizarro, muito esquisito mesmo, né, tudo isso.
paleoabductions. Esse é o termo usado para se referir a casos que podem ser teorizados como abduções alienígenas que aconteceram antes da nossa concepção moderna de abduções, que começou a ser desenvolvida apenas nos anos 60. Por incrível que pareça, não existem tantos casos assim que foram propriamente documentados, e casos que estão dentro dessa ideia são relativamente recentes. Um desses casos aconteceu na cidade de Stockton, na Califórnia, em 1896, e envolveu o coronel H.G. Shaw, que afirmou em um relato publicado no jornal Daily Mail que ele e um amigo seu, um certo dia, começaram a ser perseguidos por 3 seres humanoides que eram altos e esguios e tinham corpos cobertos. Aí já não pode ser mesmo alien, então, né? Que aqueles lá dos outros lá dizem que é baixinho, né? Zé é alto, talvez seja... Bom, talvez seja de outro país lá dos aliens, vai saber, né? Por pelos finos. Outra subespécie de alien. Outro caso aconteceu em 1957 no Brasil, e se trata do caso Vilas Boas. Antônio Vilas Boas era um jovem fazendeiro residente do município de São bigodinho, hein? Francisco Que Salles, isso, hein? em Minas Gerais. Antônio relatou que um certo dia, durante a noite, ele foi visitado por uma forte luz que começou a se aproximar de sua casa, que ele descreve como um brilho intenso que atravessava as frestas da janela da sua casa. A forte luz pairou sobre o teto até desaparecer logo em seguida. Ele afirma que essa luz o visitou em uma segunda ocasião, alguns dias depois do primeiro incidente. Desta vez, a luz tinha uma tonalidade avermelhada. Desta vez, Antônio tentou perseguir a luz, mas ela parecia estar tentando fugir dele. Porém, alguns dias depois... Mas esses aliens aí não estão com moral nenhuma também, então deram fuga pro... Essa luz voltou novamente enquanto o Antônio trabalhava na fazenda com seu trator. Essa luz então se revelou como uma nave que foi descrita por ele como tendo um formato de um ovo alongado. Desta nave... Cara, isso que é muito estranho nesses relatos de alienígena, por isso que eu sou cético, mas não sou... Mas não sou totalmente, assim... Como posso dizer, que eu sempre deixo uma margem pra acreditar. Porque, tipo assim, cara, por que existem tantos relatos no mundo de objetos parecidos, né, cara? E que parece não ter contato. Tipo, esse cara aqui, certamente eu não tinha conhecimento do caso Roswell, ou de outros casos, sabe? É estranho, né, cara? É no mínimo estranho mesmo. Saíram um grupo de seres humanoides um pouco menores do que ele. Antônio, vendo aquilo, decidiu fugir com o trator, mas ele foi capturado. Esses daí parecem tão de traje espacial, né, cara? Por esses seres humanoides. Será que são várias espécies de aliens que visitam a Terra? Eles estavam trajados dos pés até o pescoço e usavam uma espécie de capacete que cobriam os seus rostos. Antônio Vilas Boas... Eles daí estavam realmente com uma... Bom, eles parecem seres humanos com uma roupa bizarra aí, né, cara? São agentes de algum país. Foi levado para dentro da dita nave, mas o estranho veio logo em seguida. Antônio afirmou que ele foi levado até uma sala da nave, onde ele teria tido, segundo o relato, relações sexuais com o alienígena. Essa mulher alien que ele descrevia tinha uma beleza que não podia ser encontrada na Terra. É dito que eles consumaram uma relação e após isso, Antônio foi jogado para fora da nave, nunca mais sendo visitado por aqueles seres novamente. Aí, com todo respeito, nesse final aqui, o Vilas Boas deixou claro que ele usou um negocinho antes de contar essa história ainda. Você tá de sacanagem também, ele quis mandar uma moral assim, peguei a mulher mais bonita do mundo, eu tenho certeza disso. Antônio acreditava que ele foi sequestrado para ter... Isso daí é a história de pescadores daqui do filho com um Salles aí. O caso Vilas Boas foi um dos primeiros casos de abdução a serem documentados, ganhando atenção internacional, sendo considerado hoje um dos principais casos ufológicos e o principal relato de abdução que ocorreu em solo brasileiro. Não, esse daí eu desacredito, hein, cara? Desacredito totalmente por causa desse final aí. Ele ficou claro aí qual eram as intenções dele, mano. Bora, camada 2. Legal, cara. Esse iceberg é muito maneiro. Eu gosto de ver essas coisas. As raças? Será? Raças alienígenas. A partir dos diversos relatos de encontro com seres extraterrestres que aconteceram na história... Já viram aqueles vídeos de reptilianos lá falando que o Barack Obama é reptiliano, ele fica mexendo o olho assim, ó? Pra provar, eles ficam dando zoom assim no olho, deu o olho, pá, vira um olho de reptiliano do nada. Conseguiu catalogar diversas supostas mas isso é que são humanos, né, cara? São humanos. Que teriam nos visitado em algum momento.
É claro que existem muitas possíveis raças extraterrestres. Muitas delas só foram descritas em apenas um único Caraca, encontro. Homem-Geleia. Inclusive, eu falo de muitos desses casos no meu iceberg de encontros com humanoides. Eu, inclusive, já trouxe esse iceberg, mas esse iceberg, olha, eu trouxe há muito tempo atrás e é um dos primeiros vídeos do canal, então se quiser assistir aí, veja que eu tô com tem risco aí, cara. Mas existem raças que são mais populares e nós vemos sendo atribuídas a Reptoide. diversos encontros diferentes. É Talvez a reptiliano, raça mas- alienígena mais conhecida seja os Greys, seres que são descritos como Cinzas. geralmente tendo uma estatura menor do que um ser humano, tendo uma E grande por que com o cabeça nariz, com grandes cara? olhos e Ó, isso que é muito estranho, né, cara? Por quê? Ó, esse daqui é um alienígena de fato, ó. Mas ainda é estranho porque que ele tem 2 olhos igual os animais da Terra, né? Não faz muito sentido. Mas por que um alienígena vai ter nariz, por exemplo? Por exemplo, ele não tem orelha. Isso já é um ponto, né? Bem alienígena. Sabe, ele evoluiu. Se esses aliens são aliens... Se os aliens realmente existem, eles em algum lugar de algum planeta, eles evoluíram. Por que eles evoluíram pra uma... Por que eles iriam evoluir pra uma aparência tão humana, tá ligado? Tão humanoide, tão... Pô, é tão humanesca, sabe? Pô, então você quer me dizer que o Alien ele é parecido, sei lá, com um chimpanzé também, igual o ser humano é, sabe? Não faz o menor sentido, né? Se for pra pensar. E falando dessa forma, deixa tudo mais besta ainda, sabe? Então, então quanto mais alienígena possível, mais crível fica, na minha opinião, cara. Por isso que eu gosto muito daqueles filmes, né? O Contato, acho que é o Contato, né, cara? Aquele filme que a menina fala lá com... Tenta traduzir o que os aliens falam, que é uns bichos meio bizarros, assim... uma pele cinzenta, mesmo que exista uma variação dos Greys Verde, com a é. pele esverdeada. Eu conhecia mais ele com a pele esverdeada quando eu era mais criança, sabia? Criaturas parecidas com estas foram descritas em diversas Ou, aparições tipo, até 2 aberturas no nariz, sabe? Não faz o menor sentido, né, cara? extraterrestres diferentes. E são os aliens que são mais representados na cultura pop, como em filmes ou desenhos. Outra raça bastante popular Isso é são bizarro, os nórdicos, que são os que mais se Nórdicos. parecem com os seres humanos, já que eles recebem Caraca, isso daí são tipo. Tipo. Ó, dá até uma. Como é que fala? Esqueci o nome esse daquilo, nome, né? dado a sua semelhança física com os Aquela povos que fobia habitam lá, como a é que é? Escandinávia, sendo geralmente descritos como pessoas um pouco mais altas do que Esses um ser homens nórdicos são realmente alienígenas, né, humano cara? médio, tendo cabelos loiros, olhos claros e uma pele pálida. Os teóricos dizem que eles se originaram de algum planeta presente no grupo de estrelas conhecido como Pleiades. Porém, a raça extraterrestre Reptiliano. mais polêmica de todas são os infames reptilianos, que seriam lagartos humanoides que teriam, segundo as teorias, a capacidade Ó, cara, é só você para pensar. Para um pouco e pensa nessa frase, cara. Lagartos humanoides, cara. Então você quer me dizer que existem lagartos e humanoides em outro. de mudar a sua aparência, podendo se parecer com um Eles ser sabem. Eu que tô sendo muito cético. humano. Logo surgiu a teoria da conspiração que fala que existem reptilianos infiltrados na nossa sociedade, se Isso é fato, né? apossando de cargos importantes em governos Isso é fato, e empresas isso é ao fato. redor O do mundo, Lula, assim controlando a o sociedade. Uma das figuras Barack- que o mais Mark os teóricos Zuckerberg. dizem ser, na verdade, um reptiliano Com é o dono do certeza. Facebook, É. o Mark Zuckerberg, que realmente em algumas fotos ele parece ser um é meio alienígena mesmo, né? Não dá pra negar, né? homem lagarto tentando se disfarçar. Deve ser. Donald Trump também, O né, grande cara? filtro. A hipótese do grande filtro é uma ideia que está bastante atrelada ao paradoxo de Fermi, que tenta explicar o porquê a gente ainda não entrou em contato com nenhuma civilização inteligente extraterrestre, não tendo nenhuma evidência que eles realmente existem. Eu falei mais em detalhes sobre o paradoxo no meu vídeo sobre o iceberg do espaço, e o grande filtro é uma das ideias que tentam explicar esse paradoxo. A hipótese fala na ideia que uma civilização não consegue ou tem muitas dificuldades para continuar grande existindo após um certo ponto no seu desenvolvimento como uma Mas civilização. o que seria esse grande ponto no desenvolvimento? Que sei lá, cara, vocês podem falar assim, pô, é a humanidade se autodestruir, cara. Eu vou ser sincero com vocês, eu acho que nem se houvesse uma terceira guerra mundial aí com bombas atômicas e tudo mais, até assim a humanidade não iria se. A humanidade iria se destruir, talvez destruísse o planeta, mas o ser humano ia continuar existindo em bunkers, em coisas assim, sabe? O que poderia destruir a Terra de fato, né? O que seria um grande filtro? Uma raça alienígena vir e destruir a Terra? Aí seria um grande filtro de fato. E extinguir a humanidade, né? Não sei, mano. Ou seja, Ou aquelas criaturas, não, os Kill, né? Não vou falar o nome correto lá de...
How Tomorrow lá virem pra Terra. Aliás, se vocês nunca viram, se vocês se interessaram por esse vídeo de ufologia, pesquisa lá no meu canal depois, mano, o meu vídeo sobre How Tomorrows do Zedin, cara. Esse vídeo é maravilhoso e é muito maneiro. Acho que é a minha história de envolvendo alienígenas aí favoritas aí que eu já ouvi, mano. Eu acho Existe muito um maneiro. certo ponto na evolução de uma civilização onde existem grandes chances deles se autodestruírem. Logo, muitas civilizações que existiam no universo, que são anteriores a nós, não conseguiram passar por esse grande filtro Parece um rosto de um, sei lá, um Smurf com capacete, né? Um narigão, né? e hoje estão extintas. Existe muito debate sobre o que seria esse ponto onde é colocado o grande filtro. Alguns levantam a hipótese que falam sobre o desenvolvimento de armas nucleares. Mas seria um grande filtro no sentido que a humanidade regrediria muito, né? Retornaria a uma fase quase medieval, né? Algo assim, né? Pode ser Até também. o desenvolvimento de inteligências Demoraria para se recuperar muito e muito tempo. Esse seria o grande filtro, né? A civilização nunca conseguia avançar a um ponto de colonizar outros planetas, por exemplo. artificiais ultra avançadas. Tecnologias essas que, segundo alguns, têm a capacidade de pôr um fim a uma civilização. Mas existem pessoas que teorizam até que esse ponto tecnológico está no passado e a raça humana já atravessou esse tal grande filtro. Pode ser, mas mano. tudo não passa de especulação. Vai saber, né, cara? Porque o grande filtro poderia ter sido o ser humano lá quando lá o Homo sapiens, quando tava lá ainda dando seus primeiros passos, ter vindo, sei lá, mano, um meteoro e destruído a Terra, né, cara? Teria sido o grande filtro da humanidade. A humanidade não teria avançado, né? OVNIs na antiguidade. Ou agora, se viesse um meteoro agora, destruísse completamente a Terra, agora o ser humano acho que sobreviveria mesmo assim, cara, em bancas, coisas assim, como eu falei, só regrediria muito. Mas, a não ser que destruísse a Terra mesmo. Terra, pedra pra todo lado aí. Mas. Que nem eu falei, mano. Você. Agora, se fosse, sei lá, anos atrás da humanidade, que eu tava lá na. De novo, lá na. Até na época medieval aí, cara, se caísse um meteoro na Terra, poderia ter sido o fim da humanidade, né, mano? A maioria dos relatos de avistamento de OVNIs que temos conhecimento são relativamente recentes, porém existem casos bem antigos que hoje em dia podemos teorizar como um encontro com um objeto voador não identificado. Ok. Os primeiros relatos desse gênero vêm lá do Império Romano, mas em específico do ano 218 a.C. Segundo os escritos, se é 218 a.C., então não é Império Romano, meu amigo, assim, Deus, é República Romana. de Tito Livio, durante as preparações para a Segunda Guerra Púnica, travada entre Roma e o Império de Cartago, foi visto coisas que são descritas pelo autor como navios fantasmas que brilhavam no céu. Outro incidente aconteceu Navios fantasmas, né, cara? alguns anos depois, em 78 a.C., de acordo com os escritos de Plínio o Velho, que descreve uma faísca que teria caído de uma estrela, crescendo conforme descia pelo céu, até ficar do tamanho de uma lua, e posteriormente ela acendeu, se transformando em uma espécie de tocha. Alguns Bem estranho. Eu diria que é um meteoro, né? Mas esse final foi meio esquisito, né? Falando que ela acendeu. astrônomos modernos acreditam que Isso é Plínio meteoro, havia né? descrito na verdade um bólido, que se trata de um meteorito que atravessa o céu em alta velocidade. Mas um dos eventos mais tem estranhos que cara mesmo. aconteceram no passado, que são atrelados a OVNIs, é o caso que ficou É que conhecido ele pareceu que, do jeito que ele falou, pareceu que o bagulho decolou, né? Mas eu acho que é um bólido mesmo, né? como fenômeno celeste no céu de Nuremberg Eita. de 1561. Ele aparece em um panfleto Pô, isso aqui não é o mapa do governo mundial de One Piece? da época que descreve uma dita batalha nos céus que aconteceu na cidade de Nuremberg, atual Alemanha, em 1561. Existindo nessa publicação até um desenho que tenta representar o que os habitantes da cidade viram Pô, naquele tanto lugar no universo e os aliens vêm batalhar logo na Terra, né, cara? Tá de É sacanagem descrito esses aliens nesse também, né, panfleto que ao amanhecer do dia 14 de abril de Que loucura, 1561, né? muitos Acho que bebi demais na outra noite. homens e mulheres em Nuremberg testemunharam o que foi descrito como uma batalha aérea surgindo do sol. Em seguida, um grande objeto triangular preto apareceu, enquanto as esferas derrotadas no combate caíam no chão nave mãe. envoltas em nuvens de fumaça. O panfleto relata que as testemunhas viram Mas é estranho, não sobrou nenhum destroço da parada, né? centenas de esferas, cilindros e outros objetos de forma estranhas se movendo no céu. E é isso que essa ilustração mostra.
Mas apesar desse fenômeno ser tratado como um evento ufológico, os mais céticos acreditam que, na verdade, o que os habitantes de Nuremberg viram naquele dia foi, na verdade, um fenômeno atmosférico óptico conhecido como parélio, que gera um ou mais pontos de luz em torno do Sol, produzindo uma espécie de círculo de luz em torno da estrela. Não sei não, né, cara? Os caras não iam saber. Pô, os caras não iam saber reconhecer isso daí. Falar, tinha um círculo em volta do Sol em vez de, pô, parece ter uma batalha no céu, né? Estranho, mas. Enfim, curioso, bem curioso tudo isso, né? Não sei o que pode ter sido. Acho que o meu mano bebeu demais. Por que eu falei, cara? Se ele falou que até destroços da parada, cadê esses destroços, né? Ele não foi lá e não achou esses destroços, né? Teoria da Terra Oca. Opa, Entre as diversas teorias sobre o Mas não são aliens, né, cara? Não são aliens. Só se os aliens vieram e, sei lá, colonizaram a Terra Oca. Da Terra, existe a ideia da Terra Oca, que diz que existe um grande espaço no interior da Terra. E segundo algumas versões, esse grande espaço como tem céu no... pode comportar vida, e é a casa de uma civilização que é oculta de nós pelas entidades que nos governam. Claro. Muitos falam que essa civilização avançada que viveria no centro da Terra se chamaria Agartha, e seria possível acessar o centro da Terra através de entradas que poderiam ser encontradas nos polos do planeta, no caso a Antártica e o Ártico. Existem teorias até que dizem que o centro da Terra é habitado por uma civilização extraterrestre, dizendo que a própria civilização de Agartha teria suas origens fora da Terra e se esconderia no centro do planeta. Faz sentido, né? Faz sentido, com certeza. Eita! Ok. Se você chegou aqui e não é um alienígena, deixa o like. Se você chegou até aqui e é um alienígena, comenta aí e deixa o like também, tá bom, meu amigo? Vambora. Camada 3. O OVNI do Morenão. E agora falando sobre um dos casos brasileiros mais estranhos relacionados à ufologia, temos o caso do OVNI do Morenão. O Morenão é como é conhecido um estádio de futebol localizado na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é a casa do time Operário. Em 1980... Tem um Operário no Paraná também, de Ponta Grossa. Já passaram por lá? Eu já passei algumas vezes. Em 1982, o estádio foi palco de um dos eventos mais crípticos do futebol nacional. Nesse ano, o Operário recebeu o Vasco no Morenão para o jogo... Claro que o Vasco tinha que estar envolvido, né? Equivalente ao Campeonato Brasileiro da época. Partida essa que o Operário venceu por 2-0. Olha. É dito que em um certo momento durante o jogo, às 25 São dirigíveis em cima do... 5.000 pessoas presentes nas arquibancadas naquele dia presenciaram um disco voador sobrevoando o gramado do estádio, emitindo um forte brilho. Ele ficou sobrevoando... Tipo quando pagam aqueles aviões pra passar assim, jogando as cores da bandeira em, tipo, sei lá, eventos, sei lá, uma final de um campeonato, algo assim, né, cara? Basicamente os aliens fizeram isso naquela época. No estádio por cerca de 5 segundos antes de voar para longe, deixando todo mundo ali bastante assustado. Por causa desse incidente, essa partida ficou conhecida como o jogo do OVNI disco voador, e é considerado um dos maiores avistamentos coletivos de um OVNI na história. Caraca, que história maluca, né, cara? Ok. Fator Oz. O Fator Oz é um termo criado por uma escritora e ufóloga chamada Jane Randalls, que foi criado para descrever... Que tem cara de alienígena por si só, né? Olha a cara da mulher. Por uma escritora e ufóloga chamada Jane Olha lá, ela é um nórdico daqueles lá. Que foi criado para descrever experiências que pessoas que alegam terem sido abduzidas experienciam após esse contato com os OVNIs. Essas pessoas relatam a mudança na percepção do tempo e espaço, e até a sensação de serem transportadas até uma realidade alternativa, que é muito São seres da quinta dimensão, parecida com a nossa, porém com algo diferente. E aí que vem o nome que faz referência à obra O Mágico de Oz. Além desses sintomas, o Mágico de Oz é um Isekai, né, se for parar pra pensar, né? Os afetados pelo Fator Oz se sentem desligados dos seus arredores, levando a uma sensação de estar em um ambiente incomum ou surreal, além de poderem manifestar uma sensação de calma ou introspecção, parando de sentir sons e estímulos externos. Ok. O caso Cisco Groove.
Esse é um avistamento de OVNI que ocorreu no dia 4 de setembro de 1964, em Cisco Grove, Deve ter sido um cisco no olho. Califórnia, envolvendo Donald Strum, de 28 anos. Ele foi até a floresta junto de seus amigos para caçar cervos em Cisco Grove, que é uma área com muitas florestas. Em um certo momento, Donald Strum se separou de seu grupo e decidiu encontrar um lugar para passar a noite. Assim, ele subiu uma árvore para evitar predadores. Porém, já sozinho, ele foi visitado por uma forte luz que voava abaixo entre as árvores. Ele tem muito mais possibilidade de ser um Yeti do que um OVNI, fazendo né, um caminho em zigue-zague. Ele inicialmente acreditava tava voando, né? que aquela luz vinha de um helicóptero, que os seus amigos chamaram para o procurar, possivelmente acreditando que ele estava perdido. Tendo essa crença, Donald acionou um sinalizador para chamar a atenção da luz. Chamam os OVNIs, os aliens falaram, é esse mesmo que nós vamos instalar um chip pela, né? Notaram o seu sinalizador foi diretamente até ele. Donald desceu da árvore e logo após isso ele percebeu que aquela luz escondia um objeto voador que ele nunca tinha visto antes. O OVNI era descrito como tendo um formato de... Mais um em formato de tic-tac, né, cara? Estranho. charuto, e o tamanho aproximado de um edifício de 14 andares. Assustado com a presença daquela nave, ele subiu novamente em uma árvore para se proteger. Foi quando ele presenciou 3 figuras humanoides Meu Deus, credo, imagine que horror. deles. Uma dessas figuras foi descrita por Donald como um clássico robô de filmes antigos, tendo um corpo metálico, tendo até mãos em formato de garra e Mas isso daí tá me lembrando muito do Vilas Boas, lá, será que não eram os mesmos aliens, né, olhos cara? vermelhos. Esse robô era acompanhado por 2 figuras que vestiam Talvez os criaturas que pegaram o Vilas Boas fossem só robôs dos aliens, né? Fossem só robôs humanoides, é estranho, né? Alienoides aí, feitos pelos robôs, uniformes prateados. Donald tentou permanecer imóvel em cima da árvore, mas ele logo chamou a atenção desses seres que começaram a balançar a árvore em que ele estava. Em um certo momento, esse tal robô até disparou contra Donald uma espécie de vapor branco, que ele tentou evitar inalar, mas sem sucesso. Ao inalar esse vapor, ele perdeu a consciência por alguns segundos até conseguir retomá-la. Após acordar, Donald decidiu atacar esses seres, disparando 2 flechas no robô que fizeram os 3 recuar, voltando logo em seguida com mais um robô. Os robôs peidaram por arco e flecha mesmo, né, cara? Caraca. Logo, Donald Shum travou durante toda a noite uma incessante batalha entre esses seres. Em um certo momento, ele... Nossa, esse daqui tá com cara de história de pescador, né? O cara se perdeu lá e meteu o louco pros amigos. Falaram, cara, entrei em uma batalha contra alienígenas, cara, com robôs gigantes. Vapor, perdendo a consciência. E quando ele acordou novamente, aquele ser tinha desaparecido. Após isso, ele desceu da árvore já no dia seguinte e foi de encontro aos seus companheiros. Ele contou sobre essa... Meus amigos, usei o negócio lá no meio da floresta lá que eu falar pra vocês o que eu vi lá, vocês não acreditam, cara. História para eles, e alguns dos outros caçadores afirmaram também terem visto esses OVNIs no céu, mas apenas Shum... Eu vejo todo dia. Os falaram assim, nossa, eu vou lá também, eu tenho aquela plantinha que a gente pega lá, eu vejo todo dia esses OVNIs também, cara. Viu seres extraterrestres com seus próprios olhos. Mas ainda assim, muitos duvidam desse relato. Não, isso daqui não dá, isso daqui é igual por isso que viu o mesmo alien do Vilas Boas lá, eu ia falar... Eu ia falar outro nome. Por causa foi o mesmo alien do Vilas Boas que eles usaram a mesma coisa aí, tanto que ver, tudo isso que ele viu naquele dia uma planta foi, nativa, na verdade, efeito de uma possível privação do sono que pode ter feito ele alucinar. Ou ele dormiu e sonhou com isso também, né? Às vezes tem sonho que é bem real, cara. Sonhei que São Paulo meteu 1-0 no Bayern de Munique na noite passada. Quem dera, ano que vem, anotem o que eu tô falando, é o fim de 2025, eu profetizei. As flores robôs de Dade City. Dade City é uma cidade na Flórida cidade dos encontros? Tem um relato de encontro com seres terrestres. Uma cidade bem apropriada. Bem diferente. Ocorrido em 1924, o caso de Dade City se trata do avistamento de seres que foram descritos como robôs em formato de flores que pousaram sua nave em um pátio de uma escola da região. Uma das crianças que viu esses tais robôs no espaço foi uma garota chamada Evelyn Wendt, que nessa época foi cegada por uma luz vinda de um OVNI em formato de ovo que pousou perto dela enquanto ela brincava no pátio da escola. Após esses seres saírem da nave... Que bizarrice, hein, cara? Deus me livre, ela percebeu que eles carregavam... Isso daí
Daí não era, eles eram um yokai, né, cara? Tá louco? Uma espécie de arma em suas mãos. A garota então se aproximou deles e se ofereceu para ajudá-los. Mas logo Um ser de terror anos 50, parece, né, cara? Um retrofuturista, bem legal o design. percebeu que aquela arma era pesada demais para ela. Os robôs então teriam se comunicado telepaticamente com ela, dizendo que eles iriam parar um trabalho sendo feito no prédio de ciências. Seja lá o que isso signifique. Mas de fato parece que eles não fizeram nada e logo voltaram para sua nave, oferecendo até que Evelyn fosse com eles, mas ela recusou. Os supostos ETs então prometeram voltar para buscá-la em 35 anos. E voltaram? Aparentemente, Evelyn Wade só contou essa história 50 anos depois, e ela é apenas contada em sites um pouco duvidosos, como a Wiki Obscure Urban Legends, além de um post no Reddit que conta essa história também. Mas a criança aí, cara, tem que ver o que tava na merenda dessa criançada do colégio esse dia aí, cara. Que viagem do caramba essa o história relato aqui, dela apareceu em um jornal local em 1974. Não, isso aqui, pelo amor de Deus, né, cara? Tá louco. O do outro cara foi mais... que lutou com arco e flecha contra robôs e foi mais crível que esse, hein, tá louco. Camada 4. Não é o Abismo Abissal. Abismo Abissal ainda falta um. Eita, Alemanha? Nazi-UFOs. Existem teorias que falam que os alemães, durante a Segunda Guerra Mundial, teriam desenvolvido tecnologias para criar aeronaves que se assemelhavam muito com as naves extraterrestres. Deu super certo o programa aí, hein, meu Deus. As naves que eles teriam desenvolvido decolariam de forma vertical e teriam um formato... Mas pior que foi desenvolvido, não sei se foi, acho que foi nos Estados Unidos, cara, uma nave que era espécie de... Uma nave não, né, uma aeronave... que era em formato de um disco, né? Não sei se vocês já viram, tem até vídeo na internet, mano. Formato de disco. E, supostamente, eles teriam desenvolvido essa tecnologia através de estudos de tecnologia alienígena. Olha, imagina se daqui fosse rodando, né? Fosse girando assim. Imagina a tontura que esses caras iam chegar e como mirar a arma também, né? Os OVNIs alemães né? Óbvio que não. tiveram seu desenvolvimento mantido em segredo e, ao fim da guerra, segundo a história, eles ainda não estavam completamente prontos. Uma dessas supostas aeronaves é a que ficou conhecida como Die Glocke, uma teórica arma alemã que tinha um formato de sino. A ideia dessas aeronaves secretas com tecnologia alienígena... Já ouvi falar do Die Glocke. Surgiu principalmente do interesse dos nazistas em ocultismo e na sua busca por tecnologia armamentista. Esse bagulho desse interesse aí do ocultismo aí pelos nazistas aí, eu acho que isso aí é mais lenda urbana do que realidade. Você acha que os caras estavam lá preocupados mesmo? Pô, vamos achar o Santo Graal, vamos achar não sei o que, né, com a Arca da Aliança. Sei lá, você tem cara de lenda hollywoodiana que ficou empregada no nosso imaginário, né, cara? E até mesmo supostas fotografias desses discos voadores. Porém, a sua existência não passa de especulação. Ok, né? Acho que não fizeram. Magônia Olha lá os navios de uma novo. localização folclórica que suas lendas são oriundas da Idade Média, que apareceu inicialmente em escritos de um arcebispo espanhol chamado Agobardo de León, em escritos datados do século IX. Magônia é descrito como um reino entre as nuvens, local de origem de marinheiros aéreos que navegavam em seus barcos entre as nuvens, e que tinham parceria com os magos do tempo, que ajudavam eles putz, a referência eu peguei, mano. Eu assistia bastante Yu-Gi-Oh! Quando eu era mais novo. Se você, inclusive, usar a polimerização pra fundir o Mago do Tempo com o dragão bebê, vira um dragão ancião, cara. Controlarem as tempestades. No mito de Magônia também existe a ideia dela ser inacessível aos vivos, exceto em circunstâncias extraordinárias. E as lendas dizem que os emissários de Magônia às vezes aparecem em forma humana ou como seres sobrenaturais para interagirem com os seres humanos. E mais recentemente, o conceito de Magônia ficou muito ligado à ideia de seres extraterrestres. Eu não entendi nada de alienígena, né, cara? Daí só os caras que acreditam muito em alien aí, de uma forma aí bem não cética, né, cara? Sem evidências direito, sabe? Que acreditam em histórias, qualquer relato que tiver, sem muito filtro. Que pegaram isso, porque não tem nada a ver, né? Aí tem claramente uma lenda medieval aí, sei lá, até pra contar pra criança, talvez, em uma roda de fogueira. Correlação essa que pode ser encontrada no livro Passport to Magonia, do escritor francês Jacques Vallée. Meu Deus, parece ser um livro de ótima, né? Bem estruturado na realidade, calcado na realidade. Anjos no espaço. Em 1982, a União Soviética lançou no espaço
Espaço. Em 1982, a União Soviética Acho que lançou ele falou 92 e falou, mas tem algo errado, não? espaço uma estação espacial chamada Salyut 7. Estação espacial essa que ficou na órbita terrestre até 1991. Em 1983, Eu adoro, um grupo de Eu adoro esses esquemáticos de estações espaciais. Eu gosto muito de ver a da Skylab dos Estados Unidos, também da outra da Rússia, que eu esqueci o nome agora. A que durou muito mais tempo ainda, mano, porque eu acho muito maneiro, putz, ficar pensando assim, cada coisinha que tem aqui, tipo, os computadores, coisas, parece um negócio muito Star Wars, assim, né? E pensar que são coisas reais, eu acho muito legal ver o interior dessas naves aí. Nossa, eu tenho, cara, aí que tá. Mas a verdade é que nem ver. Eu gosto muito de ver como é por dentro das naves, mas eu tenho um prazer grande em ver esse tipo de imagem aqui, sabe? Esses desenhos aqui com o que tem por dentro da nave, sabe? Igual uma pintura que parece de livro de colégio, assim, sabe? Que tem geralmente esses desenhos, cara. Eu não sei, eu curto muito essas paradas, acho muito Star Wars, velho. cosmonautas foi levado até essa estação. E em julho de 84, já pelo dia 155 que a tripulação estava na estação, eles começaram a reportar luzes estranhas no espaço. Os cosmonautas relataram que uma forte luz laranja banhou a estação, entrando dentro dela. A luz era tão forte que até cegou os tripulantes. Eita. Após esse evento, eles dizem que eles viram pelo lado de fora da estação 7 figuras humanoides que eles compararam a anjos, já que essas figuras, além de parecerem humanos, possuíam asas. Esses seres acompanharam a estação por uns Faz muito sentido ter asas nos espaços, né? Mas tudo bem, 10 minutos nos espaços. antes de desaparecerem. Alguns dias Nos espaços só se tiver universos paralelos, né? depois, no dia 167 da missão, eles novamente reportaram aquela luz laranja que veio antes de uma nova visita desses tais anjos do espaço. Naquele dia em específico, E aí, aliens ou seres divinos? O que são, né? mais tripulantes haviam chegado até a estação. Esse incidente foi considerado pelo país como ultra secreto e os tripulantes não podiam falar desse encontro para ninguém, Parece ser bem real, né? Porque os caras têm colocado como ultra secreto. além dos seus oficiais. Parece ter, de Todos fato, os visto tripulantes algo, né? relataram terem visto de esses anjo. anjos no espaço, porém alguns acreditavam que esse encontro era Poeira. uma espécie de alucinação causada pela fadiga da missão. É estranho pra caramba, né, cara? E os três terem visto, né, a mesma coisa. Pô, que às vezes você fala, pô, tem anjos lá fora. Daí eu vou dar um tapa, tô, que anjo, que é? Aquilo ali são... Não tem nada lá fora. Daí olha pro outro lado e vê outra coisa, sabe? Agora os três verem a mesma coisa é estranho mesmo, né? Vou negar. O desaparecimento de Zygmunt Adamski. Zygmunt Adamski é o nome de um homem de origem polonesa que vivia na Inglaterra, mas em específico na vila de Tingley, em Leeds. Ele trabalhava em uma mina de carvão local e, dado ao seu trabalho, ele adquiriu uma doença pulmonar que dificultava a sua respiração e a sua locomoção. Não é à toa que, pouco tempo antes do seu desaparecimento, ele entrou com um pedido de aposentadoria na empresa que trabalhava. Todo o seu caso começou no dia 6 de junho de 1980, quando ele saiu de casa para ir até um mercado local. Porém, depois disso, ele desapareceu. Rapidamente, a sua esposa acionou as autoridades, que começaram a buscar Zygmunt pela região. E 5 dias depois do seu desaparecimento, em 11 de junho, a polícia recebeu um chamado dizendo que um corpo foi encontrado em um outro pátio de carvão na cidade de Todmorden, que ficava a cerca de 50 quilômetros da cidade onde Zygmunt morava. Esse corpo, estranhamente, foi encontrado em cima de uma pilha de carvão, que tinha mais de 3 metros de altura. E não demorou muito para que esse corpo fosse identificado como os restos mortais de Zygmunt Adamski. Essa descoberta intrigou as autoridades, já que não se sabia como Adamski chegou até aquele lugar que ficava relativamente longe de sua casa, sendo que ele tinha dificuldade Balão, né? Deve ter sido um balão meteorológico. de se locomover, dado a sua doença pulmonar. O seu corpo foi encontrado sem seus pertences, como a sua aliança e a sua carteira. Além dele estar vestido de uma forma bem estranha, com apenas a parte superior de seu paletó, sem a camisa por baixo, com os botões abotoados de forma errada. Os aliens tiraram a roupa. E apesar dele estar em cima de uma pilha de carvão, o seu corpo estava limpo. Mas o mais estranho de tudo foi caído ali em cima, né? algumas marcas de queimaduras que foram encontradas atrás de sua Claro, tava em cima do carvão, né, cabeça. Que junto dessas marcas de queimadura também foi encontrado uma substância amarelada esverdeada que, após ser analisada, nunca se conseguiu
conseguiu saber do que ela se tratava. Urina. A sua autópsia também indicou nenhuma alteração no seu corpo, desde que ele havia saído de casa no dia 6 de junho. Tendo ainda no seu estômago a comida que ele comeu antes de desaparecer, que não foi digerida nesses 5 dias que ele ficou desaparecido. Apesar de ter encontrado o corpo de Zygmunt Adamski, as circunstâncias da sua morte permaneceram incertas, mesmo que o laudo oficial considerasse a causa da sua morte como um ataque cardíaco. Esse caso é muito estudado por ufólogos que... parece que os aliens abduziram ele, foram lá, fizeram testes, coisas assim, depois só droparam ele em cima do carvão, né? Ainda droparam em cima do carvão pra falar, pra zombar da humanidade, falar assim, ó, aqui, ó, que ele caiu no carvão e não tá sujo, e aí, o que vocês acham que pode ter sido, né? Vamos jogar lá em cima pros caras ficarem se perguntando lá, né? Teorizam que Adamski pode ter sido sequestrado por um OVNI que o deixou lá naquela pilha de carvão, mas o que realmente aconteceu com o Zygmunt Adamski nunca ainda saberemos. É um mistério. É, meu mano Zygmunt, Deus sabe que você passou nesses 5 dias aí, hein, cara. Mas não foi nada bom, né? Certamente não foi nada bom. Abismo abissal. Eita. Hipótese interdimensional. A hipótese interdimensional é uma ideia que fala que os objetos voadores não identificados que são reportados pelo mundo inteiro não são exatamente naves extraterrestres vindas de outro planeta. São de outra dimensão. Sim, de um outro universo que coexiste com o nosso. Essa ideia postula que avistamentos de OVNIs podem ser encontros com... Talvez fosse ter mais sentido, né, cara? Que daí eles não precisariam fazer essa viagem interdimensional, uma dobra espacial, né? Eles já estariam meio que no mesmo lugar que a gente, né? Só eles... Tem horas que a nossa realidade deles se fundem, ou eles têm alguma máquina, né? Mas o que é mais fácil de fazer? Uma máquina interdimensional ou uma máquina de dobra espacial? Acho que a dobra espacial, né, cara? Vida inteligente não humana existindo em realidades alternativas, que podem entrar e sair da nossa dimensão de alguma forma, o que explicaria os OVNIs desaparecendo rapidamente após serem vistos. Alguns dos defensores dessa ideia são ufólogos como o Jacques Vallée, mencionado anteriormente, e o escritor John Keel, que falam que os OVNIs podem estar ligados a um espectro mais amplo de fenômenos paranormais, os linkando até com aparições de fantasmas. Ou até achei que era aqueles elfos lá do LSD lá. E esses seres interdimensionais influenciaram histórias antigas como narrativas mitológicas, sendo a já nossa virou alienígenas do passado já, percepção moderna de encontros com OVNIs apenas a interpretação contemporânea à interação com esses seres interdimensionais. Não sei, meu amigo. Eu sei que é muito estranho. Eu sei que tem casos aí que realmente vieram que é pulga atrás da orelha, né, cara? Mas tem uns aí que a gente sabe que é, só besteira, né, cara? Internet alien lá, quark flecha, tá louco? alienígena. A internet alienígena é um conceito descrito por Alien um autor Web? italiano chamado Claudio Marconi, que teoriza que civilizações que podem existir por aí no espaço, por justamente, hipoteticamente, serem mais avançadas que a gente, têm a sua própria versão da internet, que poderia não se limitar a apenas uma única civilização, mas várias. Grupo de civilizações essa que o ser humano não está incluído. Essa hipotética internet extraterrestre poderia ter um sinal que conectaria uma ponta a outra de uma que daí seria a conexão, basicamente como se existisse uma comunidade intergaláctica de aliens. Eu gostaria de acreditar nisso, uma parada meio de Guardiões da Galáxia, né, cara? Eu gostaria muito de acreditar nisso. Vou torcer para ser realidade a internet alienígena. E teoricamente a gente de alguma forma poderia interceptar esse sinal, mas a gente nunca conseguiu fazer isso. Tomara que conseguimos um dia. Imagina, do nada começa no canal do Vani chegar um monte de aliens aqui, né, cara? Estou te vendo aqui das Pleiades, aqui, sou um nórdico. Planetarium Hypothesis. Esse é o nome de uma hipótese que tenta explicar o paradoxo de Fermi, sendo uma das explicações mais assustadoras junto da hipótese da Floresta Negra. A hipótese do Planetarium foi criada em 2001 pelo escritor Stephen Baxter, e ela diz que não encontramos vida extraterrestre no espaço,
Porque quando olhamos para o espaço, estamos olhando na verdade para uma ilusão criada por uma hipotética Oh! civilização ultra avançada Caraca! para nos Pô, isolar isso daqui já é maluquice do caramba. Ah, não. Não faz nem sentido do isso, cara. resto do universo. Essa tal civilização é classificada por Pô, Baxter como uma mas que desejo é esse da gente não poder ver o universo aí, né, cara? E é loucura já também. civilização tipo 3, dentro da É basicamente aquele alien com aquela. O robô lá em Marte, o alien com o quadrinho na frente, assim, né, cara? Pra não mostrar o que tem no escala planeta. de Kardashev, ou seja, ela seria uma civilização capaz de obter toda a energia de uma galáxia. Baxter sugere que essa civilização projetou um universo artificial para a raça humana que parece estar vazio de vida, impedindo Faz assim a sentido. humanidade de reconhecer a existência de outros seres Faz sentido realmente, cara. Eu acho que esses reptilianos são o que eu vou pegar pra acreditar. inteligentes no universo, nos deixando em uma espécie de domo gigante. E outra ideia que é apresentada no fundo do iceberg é a hipótese da gente viver em uma simulação, Ah, claro, o que né? impediria a raça humana de encontrar E paciência, né, cara? E paciência. Ô, um salve aí pra quem tá vendo a minha simulação. Quem é o cara aí que tá jogando com o personagem Vânia aí. É um salve pra você, que fique na paz aí. Você e todos os telespectadores que estão me vendo. E é isso, vou fazer o quê? Então, sou isso mesmo, a simulação, vida ué. extraterrestre, já que viveríamos Eu nem cogito a hipótese da simulação, porque se for, não tem o que fazer, é isso mesmo, e daí? em um universo artificial que só existia a gente. A questão é que, na teoria apresentada, essa tal simulação seria usada como um videogame jogado por um adolescente Eita! alienígena. Sim, eu não estou Eita! inventando Porque eu isso, estou existe sendo um artigo controlado? que apresenta justamente essa hipótese. O que se Quem será que é o adolescente que controla o Vani, né, cara? Pra fazer as coisas que o Vani faz, só sendo adolescente mesmo, né, cara? fosse verdade, seria bem anticlimático, né? Toda a sua vida se resume a ser um NPC de um jogo ultra realista jogado por um adolescente alienígena. Não dá pra negar que é criativo. Agora, quem realmente é o player desse jogo, talvez nunca saberemos. Quem é o protagonista, né? É o Pelé? É o Roberto Carlos? Não dá pra saber, né? É o Vani? Então eu acho que é isso, Ok. esse foi o iceberg da ufologia. Um tópico que eu curto bastante e eu até demorei para trazer um iceberg dedicado a esse tema. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais! Até, meu amigo, que vídeo fantástico, foi muito legal, foi realmente divertido esse comentário. Eu gosto bastante de falar sobre esse tema, por mais que eu seja bastante cético, eu acho que foi bem legal, foi bem interessante e espero de coração que vocês tenham gostado também, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, e deixa aqui nos comentários se vocês acreditam, tá bom? Tamo junto, é nóis.